Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um podcast Chama Que É Show. E a sua história vale ouro. E como sempre, eu tenho sempre uma pessoa extraordinária para compartilhar a sua história com a gente, porque eu tenho certeza absoluta que a história do Rafael Machado, ela vai te ajudar a transformar a sua vida com muitos insights, porque a gente entende que o insight não muda nada, mas a decisão muda. E eu estou no ambiente da casa dele, aqui no Rio de Janeiro. Olha, gente, que incrível. Como a conexão, ela faz com que a gente se conecta com pessoas que você admira. E eu tô aqui hoje, eu quero começar esse bate-papo, porque o Rafael também tem um podcast dele, Contador Rafael Machado, e lá ele compartilha várias informações super legal. É um cara extraordinário. Gente, ele fala que eu sou acelerada, que eu sou agitada, mas ó, ele tá bem na frente, viu? Eu vou contar para vocês e ele vai se apresentar agora. Eu quero que ele mesmo fale quem é esse cara incrível, além de ser um excelente pai, um excelente amigo, um bom esposo. E a gente sempre começa falando que toda trajetória, toda história, ela vale ouro. E eu tenho certeza, Rafael, que a sua história é uma história incrível e vai, com certeza, trazer grande transformação nas vidas das pessoas, que é o que você fala sempre, né? Você veio aí realmente para poder transformar. Bem-vindo ao meu canal, Chama Que É Show. Obrigado, Rosângela. Ó, primeiro te agradecer o convite e também agradecer por você estar visitando a nossa sede aqui. Para mim é sempre uma honra participar de podcast aqui. Eu me sinto literalmente em casa aqui. Eu acredito que nós fomos aqui, acho que o primeiro podcast de contabilidade, porque a gente faz isso desde 2019. E isso é muito legal. Fico muito feliz. Você falou para eu me apresentar, quem é o Rafael? Apresenta, quem é esse cara? Para mim é Rafael 24, né? Começou... Sou uma pessoa esforçada, que nasceu numa família muito pobre e que sempre pensou em progredir para proporcionar para minha família, no caso meus pais, uma vida um pouco melhor do que eles tinham. E nessa trajetória aí a gente vem sempre caminhando no sentido de evoluir, de melhorar, principalmente como ser humano, e contribuindo com que as pessoas, direcionando as pessoas para que elas consigam chegar também. Uma pessoa muito simples, muito humilde, muito disponível e muito esforçado com os meus objetivos. Os meus objetivos individuais e os nossos objetivos aqui coletivos. É incrível, Rafa. Você falou uma coisa que é super importante, né? Como eu quero aprender, quero crescer, eu quero proporcionar para os meus pais algo que você sempre teve a visão que é possível, né? Porque às vezes a gente para e fala, pô, por que eu estou com a situação hoje, com uma condição hoje, e por que eu não posso mudar essa minha condição para melhor? E aí você foi evoluindo porque você é um cara que você busca informação, você tem uma visão empreendedor, você é inovador, você é uma pessoa alegre onde você está, igual você falou, eu sou uma pessoa disponível, você está sempre disponível mesmo. E tá mesmo. Gente, esse cara, eu falo, como que ele consegue? Eu falo, gente, como que esse cara consegue responder mesmo toda a galera? Ele responde mesmo. Ele está sempre pronto para ajudar, para servir. E isso já é algo que é de você, vem de dentro para fora. Não importa em que momento que você está da sua vida, que você já está fazendo essa contribuição, entregando aquilo que você tem. E aí, conta um pouquinho o seguinte. Então, o Rafael era um garoto que nasceu aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, morava, quando eu nasci, em Irajá, e depois a gente foi para Jardim América. Minha infância e adolescência, depois até um período muito grande aí da minha vida, eu morei em Jardim América. Lá eu comecei minha trajetória na contabilidade, numa empresa de contabilidade que era praticamente em frente à minha casa. Trabalhei lá de 98, 99 a 2001, onde eu fiz o curso técnico de contabilidade. E no final de 2001, o meu irmão também trabalhava lá, e meu irmão também é contador. Legal. Vocês são em 2 irmãos? Não, só tem um. Só tem um. Você só somos tem dois. São só 2 filhos, somos 2 né? filhos, é. Tá. Só tem um irmão. E de lá a gente conheceu o meu sócio hoje, e a gente ia, nós 3, abrirmos uma empresa, era até mais o meu irmão, né?
E em cima da hora, meu irmão foi chamado pela KPMG, que ele estava no Pô! processo seletivo, e ele foi para a KPMG e ficou eu. E de lá para cá a gente vem Trabalhando. evoluindo, trabalhando. Eu lembro que no início, o que sobrava de dinheiro para mim era praticamente para pagar a minha faculdade, porque eu era técnico de contabilidade e eu entendia, né, que eu precisava fazer ciências contábeis. E praticamente era o valor ali que sobrava para pagar a faculdade. A gente foi evoluindo, crescendo, e eu sempre buscando. Isso em 2001. Eu lembro que em 2002 a minha mente foi abrindo, né? Eu sempre tive aquela ideia de planejar onde eu queria chegar. Porque eu entendo assim, quando a gente vai à universidade, quando a gente conversa às vezes com um jovem, o jovem, qual é a maior dificuldade que ele tem, independente da classe social dele? É apontar onde ele quer chegar. Ele é muito perdido, né? Ele não sabe o que ele vai fazer, qual a carreira que ele vai seguir. E isso prejudica muito ele. Isso prejudica muito. Porque quando você sabe onde você quer chegar, tudo fica fácil. Sim. Imagina, você pega aqui, eu quero chegar em Cabo Frio. Eu vou pegar aqui, botar no Waze, ele vai me dar o caminho, vai me dar a distância. E eu vou seguindo ali, eu vou chegar. Se eu for andando a pé no início, tá tudo bem, eu tô em direção ao meu caminho. Sim. Aí eu vou andando, daqui a pouco, de tanto eu andar, minha perna já começa a pegar musculatura, eu consigo correr, daqui a pouco eu tô correndo, aí no caminho eu vou melhorando minha condição, compro uma bicicletinha velha ali, vou de bicicleta, daqui a pouco uma motinho velha, eu já vou mais rápido, daqui a pouco eu tô indo de carro, eu cheguei. Isso aí. E esse é o legal, porque quando você aponta onde você quer chegar, você vai construir um caminho e uma forma de chegar lá. E quando você chega nesse objetivo, você vai falar, pô, legal, cheguei. E agora? Qual é o próximo? Qual o próximo? É isso aí. Eu sempre pensei assim, eu sou um cara muito... eu gosto de desafio. Então... Claro que eu sei que você gosta de desafio. E como eu sei que você gosta de desafio. Nunca tá bom. Cheguei aqui. Meu, tá perto dele, é isso aí. Beleza, cheguei aqui, vamos celebrar, vamos comemorar, tô muito feliz. Mas quando eu tô chegando, eu sempre fui assim, quando eu tô chegando, eu vejo que eu já comecei a avistar ali, ó, tá perto, eu já começo a pensar qual é o meu próximo desafio. Pô, quando eu chegar ali, tô chegando e agora? Eu vou pra onde? Pô, eu tenho que apontar de novo. Sim. Então, eu acho que a vida tem que ser assim. Então, lá atrás, eu já pensava nisso. E aí eu lembro que o nosso primeiro cliente, ou segundo, ele tinha 10 imóveis lá que a gente administrava, que a gente, quando foi fazer o imposto de renda dele, nossa, aí aquela confusão, a informação não chegava, a gente falava, pô, cara, a gente pode organizar isso. A gente pode fazer isso aqui, pô, tinha tempo, tinha 2 clientes, pô, a gente pode fazer isso aqui, administrar esse imóvel. Eu comecei a me interessar, pô, o que ganha, quanto ganha para administrar imóvel, como é que faz? E aí a gente lançou a proposta para ele, pô, você não quer que a gente faça isso? Pô, quando chegar no imposto de renda você não vai ter esse problema, já tá tudo aqui e tal. E ele, não, beleza. E a gente começou ali em 2002, eu acho, a administrar imóvel. E aí eu falei, pô, como é que eu faço isso de forma legal? Cresce. Aí fazer o Cresce. Tanto que hoje, às vezes tem cliente aqui de imobiliário, eu pego o meu Cresce e eu falo, meu número, meu registro é antigão, 2002. E a gente foi. E aí, quando a gente começa a administrar imóveis, eu vejo que é um negócio bom. Assim, administrar imóvel é bom por quê? Porque, na minha opinião, é rentável, é um bom negócio. E o segundo, os melhores clientes que eu tenho vieram da administração de imóveis. Porque quando o cara vai alugar uma sala, vai alugar um galpão, uma loja, ele vai botar um negócio ali. Sim. Então você já está criando um relacionamento com ele ali próximo, que te permite fazer perguntas e acaba que você traz esse cliente para você. E aí eu percebi ali na administração de imóveis que, porra... Uma oportunidade. Eu falava assim, porra, cara, quando eu olho para frente, eu falava assim, porra, já sei o que eu quero lá na frente. Aonde tiver o patrimônio do meu cliente, eu quero estar. Imóvel é o patrimônio do meu cliente? Então tá tudo alinhado. E aí a gente começa a administrar imóvel e eu começo a ver a oportunidade de seguros. Porque o seguro de incêndio é obrigatório, de conteúdo. A gente tinha cliente que tinha carro naquela época, e patrimônio, e o seguro de incêndio da própria empresa, e plano de saúde. E eu lá em 2002 falei, mais oportunidade. Como é que eu faço para ter uma empresa, uma corretora de seguro? Aí fui pesquisar. Aí você tinha que fazer como se fosse uma faculdade, né? Que era a Funenseg, era o ano inteiro e fazer as provas. E eu fui lá o ano inteiro, fiz as provas e tal. E aí a gente pega a carteira da SUSEP, de corretor todos os ramos, e a gente abre a corretora de seguros.
E lá na Funenseg eu conheci um professor que eu nunca vou esquecer ele, a Tina, até de São Paulo. Ele dava aula de seguro de responsabilidade civil. E ele dizia o seguinte, não, de vida e capitalização. Ele dizia o seguinte, ele me indicou um livro na época, esse livro mudou a minha vida, ampliou a minha visão. Então, olha como é importante, e eu sempre falo no nosso canal, olha como é importante a relação da pessoa que você está, que te motiva para um próximo passo, que te dá uma indicação. E aí você mira nessa pessoa. Igual, por exemplo, você construiu muitas coisas e você falou, ele me indicou um livro que mudou a minha história, que mudou o meu... Olha que incrível. Então, quantas vezes você está aí parado e fica olhando sem rumo, mas você não se conecta com as pessoas que você precisa se conectar para que a pessoa te ajude. Porque eu acho o seguinte, exatamente isso. Eu acho o seguinte, quando a gente olha para alguém, eu vejo muito isso principalmente hoje. As pessoas endeusam as outras. E as pessoas não são deuses. Não. As pessoas são pessoas comuns. É isso aí, como a gente. E lá atrás, nessa época eu tinha 19 ou 20 anos, acho que tinha 19 ou 20, 19 ou 20. Eu era um jovem que tinha sonhos, que tinha objetivos e que eu me espelhava em pessoas que eu conseguia conectar. E esse professor era um cara que eu admirava e eu falava assim, pô, ele é um cara que eu posso me espelhar nele em algumas coisas, porque ele falava coisas que faziam sentido pra mim. Sim. E ele conversando comigo no intervalo, a gente trocando ideia ali, eu sempre perguntando, né? Porque eu não tenho vergonha de perguntar. De perguntar, de falar, de estar junto, de mudar. E ele me indica esse livro, ele fala assim, ó, lê esse livro aqui, que vai muito de encontro ao que você... Pô, um livro que você lê em, sei lá, em horas. Livro desse tamaninho, cada vez que você lê aquele livro, você tem uma percepção diferente. É Quem Mexeu no Meu Queijo, o nome do livro. Olha que incrível. Ó, de quem? Do Rafael. Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro aí pra mim, ele mudou a minha vida. Eu li ele no momento certo, na hora certa, e ele mudou a minha vida. E aí, depois que eu li esse livro, que abre a minha mente mais um pouco, eu começo a planejar. Pô, imagina, você tá lá no primeiro ano de contábeis, são 4 anos, as pessoas doidas pra acabar a faculdade, e eu tô aqui, não, pô, quando eu terminar eu vou emendar direito. Por quê? Porque meu cliente tem ação trabalhista, meu cliente é autuado, meu cliente casa, separa, tem conflito, e o patrimônio dele está envolvido. E onde está o patrimônio do meu cliente, eu quero estar. E quando eu termino contábeis, eu emendo direito, sem nenhum problema. Aonde está o patrimônio? Olha isso, gente, anotem isso. Aonde está o patrimônio do seu cliente? Será que você quer estar? Fica a dica, hein? Exatamente isso. E aí eu tinha lá. E aí quando falam hoje de ecossistema, né? Eu penso isso há 23 anos. Eu quero ter um ecossistema onde esteja o patrimônio do cliente, ele tem que me ligar. Ele tem que pensar. Quando ele pensar comprar um carro, eu tenho que ir lá para o Rafael. Quando ele pensar, eu quero investir no mercado financeiro, eu tenho que ir lá para o Rafael. Eu quero vender um imóvel, eu tenho que ir lá para o Rafael. Eu quero qualquer coisa que envolva... Eu quero abrir uma empresa, que é patrimônio, eu tenho que ligar para o Rafael. Eu quero investir eu tenho que ligar para o Rafael. Então foi isso que o meu ecossistema ele sempre foi baseado nessa premissa. Onde está o patrimônio do meu cliente, eu quero estar. E aí, baseado nisso, o que eu começo a perceber? Que quando eu estava, acho que no último período de direito, eu penso assim, a gente começa a receber clientes e a gente vai vendo, eu falo assim, cara, não é possível. E eu gostei, sempre gosto muito de números, né? Sim, claro. Quem é o responsável da viagem de controlar depois as coisas? Passa pro Rafael. Não, eu gosto de dados. Ninguém quer fazer, é legal. Eu penso assim, e aí eu abro um parênteses aqui. Eu vejo muitas pessoas comparando pessoas e comparando coisas baseado no eu acho. Eu sempre digo isso. Dá não. Eu não posso comparar alguém ou alguma coisa sem dados, porque eu acho. É isso aí. Então, não compara pessoas, nem compara com eu acho. É isso aí. Ou porque eu gosto mais da Rosângela, ela é mais legal comigo, então eu acho ela... Não, dados. Então, eu sempre gostei de dados. E lá nessa época, eu olhava para os dados do Sebrae e IBGE, porque eu sempre gostei de estudar sobre empreendedorismo, E eu falava assim, cara, não é possível. Porque, quais eram os dados? 70%, 80% das pequenas e médias empresas
quebram nos primeiros anos por falta de quê? Gestão financeira. Aí eu falava assim, porra, não é possível que o CRA, o Conselho de Administração, não tá vendo isso. Não é possível que no futuro não vão ter escritórios de consultoria, de administração. Sim. Para ajudar a gerir o negócio. Pô, quebra porque o cara... Só abre, né? O cara é cabeleireiro, o cara é médico, o cara não entende gestão de Exatamente. negócio. E quem entende? Administrador. Pô, não é possível. E aí me veio aquele estalo. Pô, vou fazer administração. Aí quando eu termino direito, pô, administração. Por quê? Porque eu falei, cara, onde está o patrimônio do meu cliente? É onde eu quero estar. Então a administração, ela complementa a contabilidade. Vou ter uma visão mais ampla de gestão. Porque naquela época lá atrás, o que fazia o contador? Quando você perguntava, o que faz o contador? Em 2002, quando eu estudei contabilidade. O contador, ele prepara relatório para alguém tomar decisão. E lá quem tomava decisão, quem auxiliava o empresário a tomar, o administrador, o gestor. Quem tivesse lá, então, falei, jurídico, né? Olha aí, vamos ver. Tal. Então eu pensava assim, cara, se eu fizer administração, vai ficar perfeito, porque eu vou ter toda essa visão 360. Eu consigo oferecer para o cara contabilidade e consultoria e até terceirizar ali o administrativo dele. E aí passa o tempo, a gente conclui o curso de Direito, a gente abre o escritório de advocacia, aí começa a atender. Eu advoguei muito de 2010 a 2015. Advoguei muito, principalmente na área trabalhista e civil, advoguei muito. E aí eu fiquei aquele período ali, advogado, né? Advogado, doutor, terno, e aquela... Doutor Rafael Machado. Aquele vocabulário e aquela... Só que eu sempre digo o seguinte, eu tenho algumas profissões, mas a minha maior habilidade é a que eu exploro mais hoje. É empreendedor. Sim. Quando você fala assim, qual a tua maior habilidade? Eu sou empreendedor. Isso aí. Para mim, essa é a maior habilidade que eu tenho. E o que potencializou isso? Eu acho que você já nasce com esse perfil. E aí, o que potencializou isso? O meu conhecimento multidisciplinar. Contabilidade, administração, você direito. Começou. Exatamente, que você fica com uma visão ampla. E a gente abre ali, em seguida, a empresa de consultoria. E vem trabalhando, e vem crescendo, e vem crescendo. E aí, uma dica que eu deixo aqui. Que essa dica é muito importante. Que vai muito com o que você diz, inclusive. Se você me perguntar assim, qual o maior desafio que você teve profissional na tua vida? Pra mim, não sei pra você, pra mim foi a minha mentalidade. Vencer a minha mentalidade de escassez. Por quê? Porque quando você vem de baixo, de uma família muito pobre, você não tem nada. Isso. E à medida que você vai crescendo, através do teu trabalho, do teu esforço, você vai conquistando coisas. E aí você tem muito medo de perder o que você já... Eu já tenho celular aqui. Pô, mas você pode ter 50 celulares. Não, mas e se eu perder esse aqui? Não, esse aqui tá bom. Não, tá bom aqui. Então isso te impede de crescer. Quando você tem a mentalidade de escassez, isso te impede de ir para um próximo passo. De apontar onde você quer chegar de novo. E eu tinha isso. Porque eu pensava assim, imagina, eu tinha um escritório em Jardim América, onde era uma estrutura legal... Tinha 40 pessoas trabalhando lá. Tinha... Ali naquele bairro, eu era, talvez ali... Um escritório. Economicamente, um cara que se destacava. Era um escritório legal para aquele bairro ali, para aquela condição. E o aluguel baratinho, as pessoas trabalhando ali ao redor. Eu levava 1 minuto para chegar no escritório, porque eu morava muito perto. Então era tudo muito cômodo pra mim e pra minha mentalidade. Porque eu pensava assim, pô, se tudo der errado, pô, eu pago baratinho o aluguel, eu tô aqui, tô na minha zoninha de conforto. E isso me impedia de crescer. E é isso mesmo, Rafa. Quando a gente fala em mentalidade, eu levo isso muito a sério. Porque às vezes as pessoas até se preocupam do pescoço pra baixo, né? Ah, vou fazer exame disso, vou ver algumas coisas, mas não se preocupa do pescoço para cima ali, para você ver como que tá a sua mentalidade. Como que você tá tratando isso, porque você começou. Então, olha lá, a história do Rafael vale ouro, como a história de qualquer outra pessoa. Você começou ali, você não tinha, você foi conquistando as coisas. E aí os ambientes foram mudando e você foi acreditando naquilo que você é capaz de fazer, só que você contou aqui para nós. Você foi buscar conhecimento. E o conhecimento que você foi buscar, ninguém vai tirar de você. Né? Você foi buscando. Peraí, eu vou buscar conhecimento, eu vou... E as pessoas
às vezes, ficam numa zona de conforto, não sai daquele ambiente para buscar nada e fica assim, mas por que que deu certo com a outra pessoa? Por que que isso funciona? A gente precisa tratar isso, a gente precisa ter coragem. Porque às vezes você vê lá um monte de insights, né? Igual você fala, não muda nada o insight. O que muda é a decisão que a pessoa toma. O que muda é a mentalidade. Quando a pessoa fala, peraí, se eu estou olhando para o Rafael, que é uma pessoa que eu admiro, que eu entendo que o cara é esforçado, trabalhou, conquistou, está nesse ambiente por merecimento, porque trabalhou para poder estar. Não foi porque fez algo, virou do dia para a noite e conquistou isso. E aí você olha e fala, por que eu não consigo? Por que eu continuo na zona de conforto e não quero mudar isso? Então, as pessoas, a gente vê uma dificuldade. A gente vê até na nossa profissão mesmo, na profissão contábil, que as pessoas às vezes reclamam. Aí você olha, poxa, faz 50 anos que você tem um escritório de contabilidade? Será que você, que convive com o seu cliente todos os dias ali, você vê, será que você não está enxergando a necessidade que esse cara tem? Então, assim, ou você não está enxergando ou você quer ficar na sua zona de conforto? Você tem que sair, porque só muda quem está em movimento. Quem não está em movimento, morre. Morre. Você tem que estar em movimento. Então, você deu um exemplo legal, eu coloquei lá, estou chegando. Peraí, qual que é o próximo nível? E é isso. Nós precisamos estar sempre evoluindo, sempre em movimento. Então, isso é muito legal, porque eu estar aqui hoje, dentro da sua sede, com a sua estrutura, ver o que você conquistou, como que está isso, é assim, é emocionante, é super emocionante, porque a gente sabe que foi algo que foi construído. Então, você olha e fala assim, poxa, que incrível. Posso falar dessa empresa de consultoria, de contabilidade, de advocacia, de Cresce, tranquilamente, para trazer uma indicação para qualquer pessoa? Tranquilamente. Porque você vê o que a pessoa construiu tudo isso. E é super legal, porque eu imagino, conheci o seu pai, né, sua mãe, sua família de mais perto, e eu pude ver nos olhos deles a emoção de ver o que o filho se tornou. Porque você é pai, hoje também, tem 2 filhos, e a gente como é incrível, olha o amor que a gente tem no filho, o que a gente acredita, daquilo que a gente ensina desde pequeno para os nossos filhos, e aí você vê a trajetória que eles estão construindo e o resultado positivo. Então, assim, quando eu abracei a tua mãe e quando ela falou em você, a emoção, eu como mãe, é o que eu sinto quando eu vejo a Letícia hoje, que é uma sucessora, está vindo com algo que foi construído por mim, você nem é um sucessor, você é uma pessoa que começou a construir do zero. Mas a emoção de uma mãe olhar para um filho e falar, poxa, olha que incrível, o meu filho está construindo coisas para transformar vidas de tantas outras pessoas. Então, essa emoção que eu sinto hoje de ter você aqui no meu podcast, eu acho que a gente sempre fala, as pessoas que eu convido para estar aqui são pessoas que realmente eu acredito naquilo que ela faz, naquilo que ela fala. Você comentou do comparar, né? Eu acho que quem compara, para mesmo. Você tem que visualizar, você tem que saber, você tem que ver, você tem que entender. Você não pode sair fazendo as coisas assim, fulano, a rua é bonita, chama que é show. Peraí, o que eu estou construindo para ser uma pessoa hoje, para poder contribuir com o outro? O que eu construí disso? Então, o que o outro está fazendo? Então, assim, você entra, eu quero estar no palco, porque as pessoas às vezes querem muito isso, né? Eu quero estar no palco, eu quero aparecer, eu quero ser reconhecido, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o que você está entregando? Porque se você não senta para aprender, você não pode levantar para ensinar, certo? Se você não busca um conhecimento, como que você vai compartilhar esse conhecimento? Então, Rafa, eu fico muito, muito feliz de ver a alegria do seu pai, as travessuras, porque esse Rafael, gente, cara, aprontou tanta travessura nessa vida. Tem uma situação, olha, ele é terrível, gosta de jogar bola pra caramba. Aonde ele tá sempre com o esporte, né? Ele sempre vê o esporte assim como prioridade, joga bola, motiva todo mundo, onde o Rafael está, tem barulho. É barulho garantido. Ele nunca passa despercebido. E às vezes as pessoas criticam ou criam até alguns selos, né? Porque fulano, mas você conhece a pessoa? Você teve um bate-papo com a pessoa? Você conhece a pessoa, o outro lado? E não se esqueça que quando alguém vira para poder rotular alguém, essa pessoa tem família, essa pessoa ela tem uma estrutura. Eu acho muito importante que o Rafa,
ele é uma pessoa que ele se preocupa muito com isso. Ele está sempre falando, protegendo e dizendo, peraí, por que você usa as redes sociais hoje, que é a maior avenida do mundo, às vezes para poder prejudicar um colega ou uma outra pessoa? Lembre-se que essa pessoa tem família, essa pessoa ela tem uma estrutura, essa pessoa ela tem uma mãe, que eu sou mãe. Minha filha é perfeita? Não. Mas, peraí, será que alguém, quando pensa em falar do outro ou alguma coisa, analisou quem é essa pessoa realmente? Porque, Rafa, conhecer a sua família, e eu posso dizer que conheci, a gente vê o quanto para você estar hoje, onde você está, o quanto você tem o apoio, enquanto você tem as pessoas falando, te admirando, falando, olha que legal. Então, eu vejo a sua filha, que é tão novinha já, e é tão inspiradora. E ela fala, meu papai, e aí ela faz, ela tem orgulho disso. E eu acho que isso faz toda a diferença numa história que vale ouro. Quando você tem uma estrutura, você tem uma base. Eu sempre falo que a gente começa ali, na raiz. E da raiz você constrói a árvore e vai vindo os frutos, né? Esse negócio de começar de cima para baixo, não dá muito certo. Acho que todo mundo tem uma raiz ali, e a raiz é forte. Então, muito parabéns por essa estratégia, por essa estrutura, por aquilo que você está construindo, por aquilo, assim, ó, eu fico olhando os stories dele, aí eu fico assim, lá vem, vai vir alguma coisa aí, logo, logo vem alguma coisa. E, Rafa, eu queria até perguntar para você, assim, para você até dar uma dica, qual foi o maior aprendizado que você teve quando, dentro da sua jornada empresarial, assim, olha, tive esse aprendizado e sem contar as coisas que a gente aprende mesmo no nosso dia a dia, né? Mas qual foi o seu maior aprendizado? Você não foi sucessor, você não veio com nada pronto, você veio de uma família humilde, você teve que trabalhar realmente para poder pagar e para poder conquistar tudo que você tem hoje. Então, compartilha com o público aí qual foi o maior aprendizado. Tipo assim, galera, se atente nisso. Você falou aqui várias coisas. E lá no início, eu falei do maior desafio que eu tive. E você falou várias coisas aí que você vai ver que é exatamente o que eu penso. E eu nunca gostei, quando eu vejo as pessoas compartilhando na internet, eu sou um cara que eu gosto muito da vida real. Eu não gosto, eu não quero ser um personagem da internet, eu não quero ser um fake da internet. Eu quero ser real. Sim. Pessoas reais, pessoas de verdade, elas se divertem, elas brincam. Sim. E elas criam com sua própria história. Então, eu não gosto muito de compartilhar frase pronta, porque eu acho que quando alguém cria uma frase, cria alguma coisa, é a partir da forma dela de pensar e das experiências Sim. que ela teve. Sim. Então, respondendo a tua pergunta e concluindo com o meu maior aprendizado, às vezes a gente acha que a gente só pode aprender com quem a gente acha que tem materialmente coisas além do que a gente tem. E o que eu sempre fiz na vida? Eu lembro quando eu e meu irmão, a gente era pequeno, meu pai tinha uma Kombi velha, que vendia fruta ali em Jardim América, nas comunidades. Adoro, essas histórias que eu gosto de ouvir aqui. E a gente ia ajudar ele. E eu vindo meu pai e vendo meu pai tinha nada. Meu pai brincava de empreender. Meu pai vendia o almoço para pagar a janta. E meu pai não tinha nada. Só que eu aprendia todos os dias ali com ele como eu tinha que ser. Porque você imagina, um cara que não tem nada e aparecer uma velhinha passando fome, ele enchia a bolsa de fruta e doava para ela, ele não tá falando nada. Mas ele tá me dando exemplo. É isso aí. Um cara que não tem nada e que tava sempre alegre, sempre fazendo piada, sempre sorrindo e mostrando que com alegria você contagia as pessoas e você consegue. Então, um cara que não tem nada e que é incorrompível, que jamais tirou ou desviou qualquer coisa de qualquer pessoa, ele tá mostrando pra mim que o caráter, que você ser honesto, que você ser íntegro, sem falar nada. Então, eu sempre segui e admirei o cara, por exemplo, e nada contra quem faz, tá? Nada contra quem faz. O meu pai nunca bebeu.
E meu pai, pra mim, sempre foi meu ídolo. E eu não bebo. Por quê? Porque é o meu exemplo, meu espelho ali. Era meu pai, é o meu pai. Então eu falo, bom, meu pai não bebe, então beber não é bom. Beber não é bom. E nada contra quem. Meu irmão bebe. Meu irmão bebe. Eu não tenho tatuagem. E acho bonito. Só que meu pai não gostava e não gosta de tatuagem. Então eu admiro tanto meu pai que, pô, se eu fizer uma tatuagem, eu vou desagradar a pessoa que eu mais gosto na vida. Boa. Então, eu sempre segui meu pai. Porque eu pensava assim, pô, quem é a pessoa que mais me quer bem no mundo? Meu pai e minha mãe. É isso aí. Então, eu tinha lá atrás, e olha como isso encaixa. Então, eu tinha assim, e o que meu pai dizia pra mim todos os dias? Meu pai cansou de ser pisoteado, humilhado em elevador, lugares que ele ia trabalhar que as pessoas botavam pra comer ali igual o cachorro. Sempre. E ele nunca se vitimizou. Ele sempre levou isso como tem que ser. E chegava pra mim, só falava assim, sempre pra mim. Se você não quer passar por isso, estuda. Estude. Sempre. Estuda. E eu botava isso na minha cabeça. Não, vou mudar minha vida, eu tenho que estudar. E qual era meu objetivo ali? Meu objetivo era simples. Meu objetivo era... Minha mãe é portuguesa. É que minha mãe fosse a Portugal. Eu pudesse... Que minha mãe fosse a Portugal e o objetivo com meu pai era que meu pai tivesse uma casa. Era isso. E eu olhava pro meu pai, os exemplos que ele dava e falava assim, pô... Então eu falava assim, pô, tem que estudar. Escutei meu pai falando a vida inteira. Pra eu ter uma vida melhor, pra eu evoluir. E o que meu pai dizia? Meu pai era o filho mais velho. Então meu avô morre e meu pai é o mais velho. O que meu pai dizia? Parou de quê? De estudar pra trabalhar, pra sustentar os irmãos e a família. Por isso que ele não estudou. E ele fazia o quê? Estuda. Então aquilo ficava na minha mente, pô. Então eu falava assim, pô, meu pai se sacrificou pela família dele, deixou de estudar, mas ele tem a consciência que através dele... Então sempre falou, estuda. Meu pai sempre foi meu. Então eu falava, pô, tem que estudar. Então o que eu aprendi na minha caminhada? Olha como vai encaixar. Que conhecimento, você evolui. Que buscando conhecimento, você evolui. Isso vem do meu pai. Conhecimento, você evolui. Conhecimento, você evolui. E aí quando eu faço o curso de Direito, eu estudava muito filosofia. Eu gosto de ele gosta de estudar tudo, gente. Só filosofia, ele gosta de estudar tudo. Você for inventar um negócio hoje que foi lançado aí, o Rafael vai estar lá para poder saber o que é. Pô, quero aprender, ele fala. Quero aprender isso aqui. Tem um livro que eu indico de filosofia, O Mundo de Sofia. Esse livro é muito legal. Ele passa ali por vários autores contando a história da Sofia e é um livro muito legal também. Então, eu estudava filosofia e eu ficava naquela. Que tinha um grande pensamento, né? Você precisa ter para ser ou ser para ter? Olha como isso é legal. Você precisa ser para ter ou ter para ser? E isso era um paradigma que ficava na minha mente. E aí eu falava assim, não, eu preciso ser para ter. Então eu pensava assim, para eu ter alguma coisa, eu primeiro preciso ser. Então o que eu preciso? Como vem de baixo, que meu pai me ensinou, buscar conhecimento, para eu ser. E a partir de eu ser, sou contador, sou advogado, sou empresário, eu passo a ter as coisas, conquistar as coisas. Então isso veio construindo. E aí eu te falei, qual foi o meu maior desafio da vida? A minha mentalidade. E aí o que eu te digo? Como é que eu superei a barreira da mentalidade? E aí você vai ver como é a minha fórmula. Por isso que eu não gosto de frase pronta. Quando eu crio uma fórmula para o sucesso de pessoa física, eu estou te explicando exatamente a concepção dela. Uhum. Como eu mudei minha mentalidade. O maior desafio que eu tive na vida. Através do ambiente. Através do ambiente. O ambiente que você está muda tudo. Se você está num ambiente onde as pessoas fazem mal, onde as pessoas fazem fofoca, onde as pessoas não querem construir, você vai ser igual a elas. Quando você sai desse ambiente, vem para um ambiente onde as pessoas estão construindo, estão produzindo, estão acostumadas com aquilo, estão fazendo coisas boas, estão falando de projetos, não estão falando de pessoas, estão evoluindo, você vai evoluir. Isso mudou minha vida. Então é por isso que eu falo para as pessoas. Eu criei uma fórmula baseada na minha experiência, no que eu vivi, para você ter sucesso como pessoa física, que eu chamo de MAC. Mentalidade, ambiência e conhecimento. Você muda a tua mentalidade através do ambiente e do teu conhecimento.
Conhecimento por quê? Porque é real. Meu pai Real. sempre falou. Se você não quer ser humilhado, se você não quer ser pisoteado, se você não quer... Estuda. Conhecimento. Eu busquei conhecimento. Aí você fala assim, pô, Rafael, tem um monte de profissão, Rafael estuda. Não. Conhecimento. E a gente vai buscar conhecimento a vida inteira. A tua mentalidade é de escassez. E é difícil vencer isso. É difícil pra caramba. É o maior desafio que eu tive. Vencer a mentalidade de escassez. Como é que você muda? Através do ambiente. Com certeza. É isso. O ambiente é tudo. E eu falo, né, quem não é de verdade... Se você não for de verdade, cara, tem prazo de validade mesmo, você não vai viver, e é muito importante, porque algumas pessoas que vieram no meu podcast também, e todos, sem exceção, tá, Rafa? Todos falam que tudo isso que a gente às vezes fala, treina, todo mundo isso veio lá de casa, aquilo que viveu de exemplo. Então, e eu sempre me emociono muito em todo podcast, porque eu também tive um pai que a gente começou do nada, não tinha. Só que meu pai era trabalho, era buscar, era falar, filha, é capaz, continue. Aonde você estiver, seja verdadeira. Nada, não se corrompe por nada. E aí você vai vivendo, e você vai crescendo, e você vai trabalhando. E aí você vê, você não tinha nada numa situação, e aí você compartilha. Então eu via o meu pai dando, igual você via seu pai entregando. Peraí, ele tá passando de... Pô, vende o almoço para comprar janta e tá compartilhando. Ele tá dando para alguém, ele tá ajudando o outro com aquilo. E aí você fala assim, a família, a base, né? Como isso comove, porque... Por isso que vem a admiração dos pais, porque... É aquilo que você fala. Olha que lindo as palavras que você falou do teu pai. E quantas pessoas... Porque tem uma pessoa que vem no podcast e fala assim, quem não ouve pai e mãe, ele não ouve mais ninguém. Não ouve mais ninguém. Porque você ouviu que o seu pai, que é a pessoa que mais te ama, sua mãe, como que essa pessoa ela vai ter condições de ouvir o outro lá fora? Então, e quando a gente se torna... Agora você está num papel de pai. Então, o que você... tá construindo e falando para os seus filhos. Mas você tem uma história antes, que é do avô. Que aí você olha e fala, pô, olha meu avô, né, que vem, aí você vai construindo isso. Então isso muda totalmente o jogo, quando você fala em família, quando você fala em estrutura, quando você olha para as coisas que você adquiriu, porque você ser Rafael. Eu sou Rafael, depois eu tenho. E aí é assim que a gente vai indo para o próximo nível, porque nós estamos sempre em movimento. Então, é muito emocionante, né? Você ouvir, né? Que o pessoal fala assim, pô, mas a pessoa saiu de lá mesmo? Porque assim, é nada. Eu vejo, olha, eu compartilhei lá na minha história, gente, era um cômodo que de dia era cozinha e à noite era quarto. Então a gente dormia todo mundo no mesmo horário e acordava no mesmo horário, porque chegou a hora de montar a cozinha. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas... Gente, mas eu trabalhei, eu fui. E o meu pai sempre foi uma pessoa que me admirou demais. Hoje, ele não está mais entre nós, mas quando eu comecei a empreender, muito novinha, porque eu acho que o empreender, isso daí já vai vindo com a gente mesmo. Eu quero fazer, quero entregar, já vem, né? E você vai trabalhando isso. Ele estava sempre lá. Filha, tô com você. Você pode não ter ninguém, às vezes, para te ajudar, mas eu vou para você. E quando ele se aposentou, Rafa, é muito, muito interessante. Eu fazia contabilidade no quarto da minha casa, alguns clientes que eu tinha ali, eu trabalhava numa empresa e fazia tal. Ele falava assim, olha, eu vou nos seus clientes, que você tinha lá 5 clientes, porque eu tô aposentado, mas eu vou lá. Sabe o que eu vou fazer para os seus clientes? Para você agregar no seu trabalho? Eu vou no banco, eu vou fazer as coisas, eu vou levar, porque não era assim, tinha que ir na fila do banco, pagar conta, não tinha. Então, olha só, ele já era, eu falo assim, que ele foi a primeira pessoa que me ajudou aí, ele estava sempre nos meus clientes, falava assim, e o pessoal falava, nossa, que legal, quero fechar a contabilidade, porque o pai dela vem aqui, o que você tem hoje para ir no banco? Que eu vou lá pagar para você, não cobrava, agregava até no meu valor, olha, tão novinha, nem entendia isso. E muda mesmo totalmente aí o jogo. Oh, deixa eu só falar sobre isso, rapidamente. O meu... É engraçado, porque você falou que vivia...
Eu vivi muitos anos da minha vida em 2 cômodos, não tinha nem cozinha. E pra você ver, eu acho que eu dormi uns 10 anos da minha vida num puff, aquele que eram 3, que você dobrava assim e virava uma porta. Conheço? Dormi naquele puff ali, aquela telha toda preta, né? Eu lembro que eu tinha um amigo de infância que ele ia lá e ele falava, caraca, como é que você dorme nesse lugar? E aquilo ali me motivava. Até tem uma piada do Hassum, acho que é do Hassum e daquele, eles tinham aquela dupla que eles faziam stand-up, o Hassum e o Marcos, acho que é Marcos Melling, que era Nós na Fita, Nós na Fita. E ele fazia uma piada que, cara, a gente ri da nossa própria desgraça porque era realidade, era real. Quando ele fazia aquela... a piada dele é a seguinte, ele falava assim, pô, o pobre incoerente. Aí, pô, por que o pobre incoerente? Porque ele passa a vida inteira dizendo que não tem nada e quando vem a enchente ele diz que perdeu tudo. E a gente ri porque era exatamente isso. Adorei. Quando eu vi ele falar isso, cara, porque vem na tua mente assim, cara, é exatamente isso. A gente não tem nada, tem um puff velho ali que dorme. Mas quando vem enchente leva tudo. E assim, porque eu gosto de empreendedorismo, e olha como o empreendedorismo ele é maravilhoso, ele tem várias nuances aí, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, todas as pessoas que eu conheço, elas dizem que você teve sucesso empreendendo se você economicamente teve resultado. Se você construiu um império, se a tua empresa progrediu. E olha como isso é legal pra caramba. Se você perguntar assim, o meu pai, ele empreendia. Meu pai comprava frutas no Ceasa de manhã para vender numa Kombi velha. E aí economicamente meu pai progrediu? Não. Mas se você me perguntar assim, o teu pai teve sucesso empreendendo? Eu falar, porra, muita coisa. Meu pai, pra mim, ele foi um cara que ele empreendendo, ele teve muito sucesso. Por quê? E aí é o que eu digo, quando você tem uma empresa, você tem que ter objetivo claro. E o objetivo do meu pai empreendendo era muito claro, sempre foi muito transparente pra mim e pro meu irmão. Por que meu pai trabalhava? Por que meu pai fazia aquilo todos os dias? Eu digo, quando você tem uma empresa, você tem que ter um porquê. Claro. Você tem que ter um porquê. Por que você faz o que você faz todos os dias? E meu pai tinha um objetivo claro, que era o quê? Ele falava assim, ó, eu acordo todos os dias às 4 da manhã, vou ao Ceasa, compro fruta, chego todo dia às 8 horas da noite em casa, cansado, carrego a Kombi, tiro. Pra quê? Pra que vocês possam estudar. Eu só quero, meu objetivo é que vocês estudem e tenham um futuro diferente do meu. E aí eu te pergunto, meu pai teve sucesso? Muita coisa. E aí fala, né, que o valor de um homem não é no que ele acumula, né? Mas é no que ele constrói para os outros. Entende? É isso, Rafa. Então, olha quanto ele construiu para vocês, para as outras pessoas que conviveu, porque a gente, não é naquilo que ele acumula, não. Visionário. Com visão. Aqui, ó, eu não tenho como estudar mais, eu não tenho como construir mais. Mas eu tenho 2 talentos aqui, pequenos, que eu posso investir neles e que amanhã... E hoje ele tem o quê? Hoje ele tem uma vida segura, uma velhice tranquila, tem a casa dele, tem as coisas dele e vive com tranquilidade. Porque ele acreditou e foi claro, ele foi claro o que ele falou. E olha como e como os resultados vêm. Porque hoje ele desfruta daquilo que ele acreditou desde lá. Porque imagina, com 2 crianças pequenas. Então, é desafiador. E a base, a história que vale ouro, porque assim, eu falo, são tudo história verdadeira, você não está inventando. Não. Então, eu falo pro pessoal, gente, o pessoal fala assim, você vai lá na internet para falar. Não, são histórias verdadeiras. Então, você tá compartilhando. Ó, o Rafael. Ó, esse ano, a gente faz, em setembro, 24 anos de empresa. E eu tô com o meu livro escrito, que o meu livro fala de empreendedorismo. E é exatamente, ele fala do quê? Exatamente do que eu compartilhei contigo aqui agora. Você nunca me ouviu falar disso. Mas é o que eu penso. Ele trata exatamente o que eu tô te falando aqui. Sim. Eu falo no livro e fala que para você ter sucesso como empreendedor depende do teu propósito, depende do teu objetivo. Sim. E conto ali as passagens do meu pai e como meu pai, eu olhando de outro prisma, como meu pai teve sucesso, foi um cara de muito sucesso.
empreendendo mesmo não tendo resultado econômico. E aí você vê que como isso faz toda a diferença. E eu falo, e o pessoal dá muita risada, mesmo que eu falo, gente, é verdade. Quando você fala a história Valioro, é isso aí. Porque você vê... Gente, é muito... a gente tem algumas falas, eu falo que desde a época da minha avó, Rafa, que a gente fala assim, poxa, você não escuta os mais velhos, você não escuta não sei o quê, quem não escuta pai, sabe aquela... Você fala assim, pô, você tá esperando o quê, gente? E aí eu tenho até uma frase, a Letícia, ela sempre fala, ei, vai começar, que eu falo, ó, quem não escuta conselho, escuta, ô, coitado. Ô, coitado, pô, você tem uma pessoa que tá vivendo aquela parada, fez, já teve, tem uma experiência, você consegue compartilhar aquilo que você não quer ouvir, dentro de casa, principalmente, qual que vai ser o resultado seu da vida? E dar exemplos. Por quê? Às vezes, Rafa, igual você tem uma agenda super comprometida, você tem muitas frentes que você acaba assumindo, né, da sua vida e tudo mais, mas você está sempre alegre, você está sempre pronto, você está sempre se dedicando naquilo que você faz. E eu tenho certeza absoluta que quando você está na sua casa, é isso que a sua família vê quando você chega. Não é reclamando, não é falando mal, ou reclamando do trabalho e tal. E eu vi que você já está lá com a Rafa, vi que ela vendeu umas pulseirinhas aí. Gente, eu sou apaixonada pela Rafaela. Ela é uma menina incrível. Ela tem uma visão e ela compartilha, ela conversa, ela é animada. E eu vejo que a Letícia, quando tinha a idade da Rafa, muito pequenininha, ela era assim, sabe? Tudo, ela dançava, ela pulava, ela gritava, ela se envolvia. Mas isso tem muito a ver com aquilo que a gente é. Aquilo que você é lá dentro da sua casa, no seu ambiente, é o que você está mostrando para os seus filhos, é o que eles vão querer ser, aonde eles vão seguir o caminho, faz tudo que eles vão fazer assim com muito entusiasmo. Porque você vê como que a Rafa é extremamente entusiasmada? Meu, é uma menina, ela faz tudo, gente. Ela dança, ela joga tênis, ela nada, ela inventa, e agora ela virou a fabricante de pulseira, né? Ela de fazer os negócios. Então, e eu falo, pô, é sobre isso. eu incentivo ela, né? E olha como é legal. Eu digo o seguinte, a gente aqui começou em Jardim América, num bairro do subúrbio, onde a gente vendia para clientes da Barra, do centro. Eu digo que hoje, com a estrutura que a gente tem, é brincadeira de criança vender. É real, porque... Não, mas é para ensinar. É real. É igual ela. Eu falo para ela o seguinte, e isso eu comprovo todos os dias. Eu não vou dar nada para ela. Ela vai conquistar as coisas dela. Ela tem que conquistar para dar valor. Mas ela tem um ambiente muito mais favorável do que eu tinha. Sim. Muito mais favorável. E isso, eu vou te dar um exemplo. Ela gosta desse negócio. Ela vendeu as pulseiras dela, bateu a meta dela, eu dobrei, eu incentivo ela. E aí a gente tá construindo uma casa num condomínio aqui, tá quase pronto. Pois é. Não, olha só, eu não fui morar lá. Final de semana, ela teve lá, o padrinho dela mora lá, teve na casa do padrinho. O que ela fez num sábado? Ela pegou as pulseirinhas dela e fez amizade com todas as meninas do condomínio e vendeu as pulseirinhas dela. Olha só. Aí quando ela fez o relacionamento dela, olha o que ela fez. Olha como isso é muito bom, como ela aproveita a oportunidade que ela tem. Ela pegou uma amiguinha lá, 2 amiguinhas que ela se relacionou, falou assim, olha, eu descobri uma receita exclusiva na internet de um brownie. Vamos fazer esse brownie e vamos vender para os vizinhos? Ela foi no final de semana seguinte, fizeram o brownie, fatiaram o brownie e ela foi de casa em casa bater para vender o brownie, sem vergonha nenhuma. Claro que é isso aí. E olha que legal, olha como isso é positivo. Quando você bate, você imagina, você mora num condomínio ali de classe média, de casas, e porra, tô lá na minha casa, a maioria de pessoas que moram ali são pessoas que vêm de uma infância pobre, que evoluiu como empresário, como estudando. E aí bate 3 garotinhas na tua porta lá, vendendo brownie. Top, cara, demais. O que tu vai achar? Eu vou falar, porra, que maneiro isso. E aí, o que acontece? Ela vende muito mais rápido, porque o cara acha maneiro, o cara fala, pô, quero tudo, então vou comprar só pela
Atitude. De uma criança de 8 anos tá É isso aí. produzindo um negócio pra vender de pó. Cara, isso é muito legal. Rafa, então, e a gente fala, e é isso, é você ensinar. Porque assim, ó, os nossos filhos, eles precisam ser treinados. Precisam ser treinados. Se E você não exemplo. treina com o seu exemplo, com aquilo que tem que ser feito, você vai ter um problema. Você vai ter o filho mimado. E nós não estamos aqui para criar filho mimado. Nós estamos aqui para ter filhos treinados para a vida, para poder aprender, para poder fazer acontecer. Porque as pessoas não querem. Você é o que pro teu filho? Exemplo. Aí eu te digo aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu mostrar. Vou mostrar pra câmera ali. Hoje é meu primeiro podcast. Fala, galera. Hoje é meu primeiro podcast e eu estou aqui com a minha amiga Júlia. E ela tem essa motivação, e ela tem isso, ela faz com que isso acontece, porque venda não é manipulação, venda é transformação, Rafa. E o pessoal, vai vender. Daí, ela é uma vendedora, pô. Ela vai vender, ela inventou. Uma conversa com ela. Ela tá vendo o quê? Oportunidade. Porque como eu converso com ela, quando ela me pede alguma coisa, eu falo pra ela assim, ó. Eu falo pra ela duas coisas. Ela tem um monte de meninas lá, meninos que tem canal no YouTube, que ela segue e assiste o vídeo deles. E ela sempre me pede pra comprar alguma coisa pra ela. Aí eu chamo ela e falo assim, ó, tá tudo bem, mas você sabe muito, você tá aprendendo muito a gastar dinheiro. Você tem que aprender a ganhar dinheiro também. Você tem que gastar, você tem que aprender a ganhar. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Você quer aprender a ganhar? Quero, pai. Aí você... Se você perguntar, ela fala como é que forma preço, o que é a margem de lucro, o que é custo. Ela sabe. Eu sei que ela trazer sabe. Ela no podcast para dar dica para as pessoas, né? Gravar com ela. Falar, Rafa, ó, Rafinha, vem aqui no podcast, Chama Que É Show, sua história vale ouro. Vai ser a primeira criança do Chama Que É Show poder compartilhar. Olha que legal. A gente pode... E ela para poder ser uma inspiração para os pais. É isso aí, ela sabe. E aí, outro detalhe que é curioso. Eu falo para ela assim, ó, não tem nada contra você tá dando audiência pra essa galera toda aí. Mas da mesma forma que você dá audiência pra eles, você tem que pensar assim, ó, pra você ganhar dinheiro você tem que ter audiência. Então, não dê só audiência, você tem que dar audiência, você tem que aplaudir. Outra coisa que meu pai me ensinou, pra você ser aplaudido, você tem que aplaudir muito. Tua mão tem que ter calo de aplaudir. Isso, é isso aí. Pra você poder ser aplaudido algum dia. Algum dia, se for. Você tem que aplaudir muitas pessoas. Então você tem que dar muita audiência pras pessoas. Porque tem muita gente boa. Muita. Mas você tem que ter audiência também. Porque com audiência você ganha dinheiro, você tem muita coisa boa pra compartilhar também. E você falou você tava falando agora há pouco de alguma coisa que foi outra coisa muito interessante do ser para ter. Hoje eu vejo um monte de crianças, adolescentes e até adultos influenciando as pessoas a não estudar. Então, você acha? Você não precisa estudar, você não precisa... Conhecimento é a chave de todas as coisas. E eu falei aqui pra você que a base, pra mim, uma das bases é o conhecimento. Então, o que eu digo sempre? Meu pai dizia assim, saco vazio não para em pé. Então, não seja um saco vazio de conhecimento. Porque as pessoas... não seja um saco vazio de conhecimento. Tá vendo que incrível? Porque as pessoas hoje, com a internet, elas querem ter para ser. Não. Então, elas são um saco vazio... Não generalizando, tô dizendo alguns. É um saco vazio de conhecimento, um saco cheio de frase pronta e não tem conhecimento nenhum. Não vive a parada em nada. E quer passar isso para outras pessoas. Então, não seja um saco vazio de conhecimento. Porque um saco vazio de conhecimento não para em pé. Não para em pé. Não para em pé. Você tem que buscar realmente o conhecimento. Você tem que aprender que se você ver o ambiente que você quer estar para aprender... Observar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você escolhe para estar com você realmente, que você possa ouvir, né? E o conhecimento não é só conhecimento técnico. Não é só conhecimento técnico. De vida, você aprende com todo mundo. Vou te dar um exemplo agora. Vou te dar um exemplo que, cara, quando você está disposto a ouvir e a prestar atenção no que as pessoas estão falando, você aprende muito. Eu tive essa semana em Orlando. E a gente a gente participou de um lançamento de um clube de empresários brasileiros e americanos. Top demais. Todos os empresários brasileiros com sucesso nos Estados Unidos, em Orlando. E vou te dizer aqui, cara, eu tive uma aula.
acho que acredito que todo mundo conheça. Quem foi a Orlando conhece o restaurante Camilas. Claro. Conhece o restaurante Camilas. É um ponto turístico do brasileiro ali, a comida brasileira, um restaurante muito bom. E eu tive o prazer de conhecer os sócios desse restaurante. E eles contando ali, conversando com a gente, contando um pouco da trajetória deles, pra você ver. Os dois eram garçom do Camilas. O Camilas era de um dono português e eles eram garçom. Imagina, garçom, e os caras são garçom, os caras têm a visão deles. Quando o português quis vender o restaurante, Opa, eles... tô pronto. E parece que era pra pagar em 2 ou 3 anos, e eles pagaram em 11 meses. E por que eles pagaram em 11 meses? E ele me contou. Ele falou, olha, a primeira coisa que a gente fez foi entender, olha só, a visão do garçom, que as pessoas... Às vezes não valoriza. Do garçom, não valoriza. A primeira coisa que a gente fez foi entender que era o nosso posicionamento era como um restaurante de comida brasileira, e a gente está no centro aqui de Orlando, Sim. e a gente queria ser um ponto turístico, ser um local Que as no cronograma ali, quando a pessoa faz o cronograma de viagem, o roteiro, a gente Camilas. tá no roteiro. Então o que a gente fez? Qual foi a nossa ideia? Pô, vamos chamar os principais blogueiros que montam roteiros e que falam sobre Orlando, para quem nunca veio, e vamos pagar eles para eles fazerem propaganda do nosso restaurante e que eles incluam o restaurante no Camilas. roteiro. E foi o que aconteceu. E aí em seguida eles compram a loja em frente, que vende eletrônico, perfume, cosmético. Então ele falou, Aí é Brasil e aí... Brasil. Ó, Então, gente, somos ratos de Orlando, né, Rafa? então então o que o cara fala? O cara para ali, o cara vai lá, compra as coisas e almoça e compra as coisas. É isso aí. É um do lado. É um da frente do outro. Então, a visão dele. E legal, ele contando. E o que mais me chamou a atenção? Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. E que quando você para pra ouvir, olha o que ele falou pra gente. Ele falou assim, olha, uma humildade, o cara mais humilde, Léo, virou e falou assim, não sei quem é. cara, assim, quando você é garçom, olha só, você tem uma oportunidade muito grande. Olha a visão do garçom, olha só. Porque ele reflete só, qual é o maior desafio hoje de um RH, de uma empresa? É formar e identificar novos líderes. Sim. É um grande desafio. Se olhar pro teu time e porra, quem aqui Sim. tem perfil de liderança? Não é verdade? Sim, muito. É olha, o desafio número 1. Olha o que ele diz pra mim. Olha o que esse cara diz pra mim. Ele fala assim, cara, e uma das coisas que você mais desenvolve como garçom é observar o comportamento das pessoas que estão na mesa e identificar as lideranças. Porque você sempre vai se dirigir ao líder da mesa. E tem várias formas de liderança numa mesa. Tem aquele líder que é centralizador, que você tem que ver. Quando você está vindo, você tem que observar o comportamento para ver quem é o líder da mesa. Porque às vezes não é um homem, às vezes é mulher. E tem o líder que é centralizador, aquele cara que eu sou o líder e eu que vou fazer o pedido de todo mundo. Tem o líder que delega, que é aquele que eu sou o líder, mas cada um pede o seu. Então, cara, e você tem fração de segundos para identificar isso. E quando você vira empresário, essa habilidade que você traz de conhecer pessoas, de identificar a liderança, você traz pra tua empresa. Cara, eu falei, putz. E ele tá sempre ali junto, né? O Léo tá sempre ali no Camila, você pode ir lá, que ele tá ali, ele tá perto da galera, ele tá observando. Cara, tá vendo? Ele é um cara, às vezes fala incrível assim, mesmo. Olha que loucura. O cara às vezes fala, irmão, eu sou garçom, pô, tô sendo... Cara, pra mim, e aí o Léo me mostra uma visão totalmente diferente de o quanto é bom você ser garçom. E eu ainda refleti outra coisa. Quando você fala que eu sou disponível, o que eu penso? A maior liderança que a gente teve no mundo, até onde eu sei, foi Jesus. Sim. Jesus servia ou era servido? Servia. E o garçom, além de ter essa observação, ele serve. E a gente tem que ser o quê? Servidor. Sim. Pra mim tem que servir. Tem que servir. Se você não servir, você não serve. Ponto. É essa a minha... Você não serve pra servir, você não serve pra nada. Isso, você não serve pra nada. É isso aí. Você não serve pra servir, você não serve pra nada, gente. Porque então, você precisa servir. Então olha como você começa a ter outro prisma em relação, outro olhar em relação ao garçom. Porque o cara tem essa oportunidade, o garçom tem essa oportunidade de identificar perfis, de identificar liderança e de servir as pessoas. Sim. Cara. E aí lá é incrível, ele tem. E o Léo é super... E é jovem, né? Ele é uma pessoa jovem, ele é uma pessoa que tá sempre pronto ali no meio da galera, tá sempre observando, tá sempre vendo o que você precisa. Tá tudo bem? Sabe assim, eu conheci lá, tá tudo bem? Como que funciona? E aí você vê
que como isso muda. Então, ouvir as pessoas, se conectar com pessoas, eu falo, isso aí foi uma conexão, né? Você se conecta com as pessoas, você aprende com essas pessoas qual a experiência de vida que ela tem. Por isso que quando eu lancei o canal, Rafa, de Chama Que É Show e A Sua História Vale Ouro, por quê? Porque as histórias valem ouro mesmo, porque sempre tem uma história verdadeira, porque aqui eu quero trazer sempre pessoas com a história verdadeira. Foi isso, ó. Eu morei no cômodo, foi isso. Ah, não. Não, eu quero histórias verdadeiras, aquilo que realmente aconteceu. E aí é onde a gente aprende, porque a gente entende que tudo é possível. Basta você buscar conhecimento, você mudar sua mentalidade, você trabalhar, porque o trabalho, ele vai te... O trabalho devolve, gente, não adianta. Sem trabalho, eu quero... E aí é onde você fala. A Letícia, eu nunca dei para ela as coisas de bandeja. Zero. Hoje ela construiu a empresa dela. A gente fala aí da Zoe e tal, mas sempre com o trabalho, com a dedicação, porque eu treinei. Eu não queria ter um filho mimado, que, eu vou... Não. Então, ela vende muito bem, muito melhor que eu, você vai... E é isso mesmo, e a gente queria... Porque assim, nenhum fruto cai longe da árvore, né? E é para ela ficar muito melhor que eu mesmo, porque as coisas vão mudando. Então, até as dificuldades que eu tive lá no passado, hoje são outras dificuldades que ela tem, mas a essência não muda. A essência daquilo que você ensinou, daquilo que nós aprendemos lá atrás, isso não muda. Então, é muito importante. Você que é pai, você que é mãe, você que às vezes foca aí no seu filho sucessor, observa você. O que você está fazendo para ele ser o seu sucessor? Porque porque assim, as pessoas querem ir pelo caminho mais fácil. Porque quando você treina, você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa de criar metas, você precisa ver se... Não, aí é mais fácil. Você deixa, aí chega uma hora que você fala assim, agora chegou a hora de virar sucessor, de assumir a empresa. Você preparou? Não preparou. Aí vem o sofrimento, vem a angústia. Construir um império. Pra quê? Pra quê? Então, acho que a vida da gente tem que fazer sentido, Rafa. Muito legal, pena. Olha, você vê que a gente... Por isso que eu falei, a gente tem que fazer talk show. Porque a gente vai ter um programa para poder falar e todo mundo bater papo e fazer ao vivo e pôr para fazer muito barulho. Por quê? Como foi inspirador aquilo que você compartilhou, né? Você vê que a gente fala aí, são 40 minutos, uma hora, o tempo é curto, mas como em poucas palavras, em poucas coisas que você falou daquilo que você viveu, já ajuda tanto a minha vida, a vida de outras pessoas, o pessoal que vai ouvir, que fica aí rodando. E hoje, eu sei que o Rafael é uma pessoa que não para, ele está sempre em movimento, está sempre com novidade, ele está sempre fazendo, ele está sempre acontecendo, está sempre com a visão tal. E aí, hoje, o Rafa está em 2025, já com muita novidade, com muita coisa acontecendo, com as coisas borbulhando, porque ele quer estar onde o patrimônio do cliente dele está. E aí é muito legal saber que você está cada vez mais trazendo novidade, que você está cada vez mais entregando coisas diferentes, isso fazendo a diferença, e tá tudo bem, é isso mesmo. Nós somos seres humanos, indivíduo, cada um é um ser humano. E cada um precisa buscar aquilo que quer, porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, você vai ficar... Mas se você sabe onde você quer chegar, você constrói isso, que é o que você está fazendo, construindo tudo isso em 2025, com muita novidade fervendo aí, né, Rafa? A última reflexão que eu trago é o seguinte. A gente falou de pessoa física, né? Pessoa física aqui o tempo todo. Pessoa jurídica agora. De novo, eu criei, com a minha experiência, com a minha vivência, uma fórmula para qualquer pessoa jurídica ter sucesso. Qualquer pessoa jurídica. Se você tem uma empresa, independente do segmento que ela é, você tem uma empresa, independente do segmento que ela é, se você fizer isso, você dá certo. Olha a dica, hein? Eu chamo de hack. Então ele tem o MAC e o REC, certo? MAC, pessoa física, guardaram. Agora vamos falar do REC. Do REC. Exatamente. Eu já sei. Você tem que... A tua empresa precisa gerar para os teus funcionários, para os teus clientes e para quem visita. Relacionamento. A tua empresa precisa gerar relacionamento. É o R. O E. A sua empresa precisa gerar entretenimento. Isso aqui é entretenimento. Isso aqui é entretenimento. Tua empresa precisa gerar entretenimento. E a tua empresa precisa gerar
conhecimento. Meu pai sempre vai estar. Conhecimento. Se a tua empresa gera relacionamento, entretenimento e conhecimento para quem visita, para quem trabalha e para quem é cliente, não tem como dar errado. E quando a gente olha a nossa estrutura aqui, você pode ter certeza. E quando a gente pensou nessa estrutura aqui, a gente pensou primeiro, aonde o patrimônio do meu cliente estiver, eu quero estar. E a gente pensou, principalmente, em gerar para o meu cliente relacionamento, entretenimento e conhecimento. E é isso que a gente faz aqui todos os dias. E para finalizar, as pessoas precisam desenvolver a mente, de novo. Porque para esse celular tá aqui no mundo material, para esse microfone tá aqui, alguém primeiro pensou. Sim. Se você não pensa, ele não existe. Alguém pensou, idealizou e fez acontecer. E ele tá aqui. Então, as pessoas precisam ter visão de pronto. Quando eu vim ver essa sala aqui, não tinha nada, nem contrapiso. E eu tinha visão de pronto. Eu pensava assim, porra, isso aqui eu vou fazer. Exatamente o que tá aqui hoje. Com a sala não tinha nada, eu tinha visão de pronto. Tanto que E motivado, viu, gente? Porque quando ele começou a mostrar isso, olha, Rô, tô não sei o quê, olha, Rô, eu falo, meu Deus do céu, vai ser muita coisa. E hoje eu tô aqui, né? Muita coisa. Meu dever de casa foi, olha como isso é legal. A gente tinha uma arquiteta. Meu dever de casa foi imprimir 30 plantas eu imprimi. Falei assim, sexta-feira, botei embaixo do braço, falei, galera, deixa comigo que segunda-feira eu vou trazer aqui o desenho de onde vai ser cada coisa pronto. E eu fiquei em casa o final de semana inteiro. Desenhava, não, assim não. Desenhava, eu quero a sala de reunião maior aqui, eu quero podcast aqui por isso, eu quero auditório aqui, eu quero... E eu cheguei pra arquiteta com o último desenho do meu jeito, tirei uma foto, mandei pra ela. Arquiteta, eu preciso que seja nessa configuração aqui. Aí ela, ok. É isso. Porque eu tinha a visão de pronto. É isso. E a pessoa, quando ela é visionário, ela precisa trabalhar e pôr em prática isso. Porque às vezes a pessoa tem uma visão, não vou... Gente, é muito bom. Rafa, eu falo, é muito incrível você saber que você pode pensar naquilo que você quer, você pode escrever, desenhar e fazer acontecer. Tudo é possível. Porque se você continuar trabalhando, entregando o seu melhor e fazendo o que tem que ser feito, o resultado vai chegar. E eu demorei tanto para vir aqui nesse ambiente maravilhoso, que eu estava super animada, porque o que eu vi de foto desse ambiente e de rabisco desse cara falando com o arquiteto e tal, e muito animado com tudo que tem, eu quero até parabenizar, porque o local, ele é incrível. Ficou do jeito que você pensou. Ficou um ambiente que é um ambiente que realmente você chega, você tem tranquilidade, você tem paz quando você entra no ambiente. E isso muda totalmente o jogo. Você chega no ambiente, você vê que as pessoas, elas estão trabalhando tranquilo, que as pessoas estão entregando com uma paz. Esse ambiente, quando eu coloquei o pé aqui, que eu desci do elevador, já dei de cara, né? RM, você sente paz, tranquilidade, você vê que é um ambiente legal, um ambiente bonito. Parabéns por toda essa estrutura, para poder proporcionar isso para as pessoas que estão com você. É um ambiente que você gera negócios, você preparou tudo para que você consiga entregar para os seus clientes, para quem não é cliente pode se tornar um cliente, porque a pessoa que chega aqui é muito difícil sair daqui sem ter levado na mente algo para ela de diferente. Você pode ter certeza. A pessoa entrou aqui, ela vai sair daqui, ela vai ter alguma coisa que ela vai lembrar do nome dessa empresa. Aqui é vender sem vender, né? Eu sempre brinco que a gente tem que vender sem vender. Quando qualquer pessoa entra aqui, é natural que ele vai pensar assim. Pensamento, você tem que ler pensamento. O pensamento é o seguinte. A pessoa que entra aqui, que nunca veio aqui, ela vai falar assim, cara, ela vai refletir. Às vezes o negócio é tão latente ali que ela fala. Que ela não consegue, ela fala. Faz barulho igual eu. Uau, não, ela fala. Ela fala isso. Ela fala. Mas a ideia é que ela pense. Cara, quem pensou, idealizou isso aqui para uma empresa de contabilidade, pensa diferente. Muito diferente. E eu quero andar com gente que pensa diferente. É isso aí. É isso. E aí você vai conquistar e fazer com que as coisas realmente aconteçam. Então, Rafa, sua história, a gente se emocionei aí na hora que
fala do pai, da mãe. Eu sempre fico muito emocionada com tudo isso, porque com todas as pessoas que eu conversei, a gente bateu papo aqui, todos falou do valor da família, daquilo que aprendeu, daquilo que sabe, daquilo que começou lá, o network dentro de casa, né? A gente fala network, a gente arruma um monte de nome para muita coisa, e na verdade é tudo muito simples. É só você colocar em prática realmente aquilo que você acredita e fazer com que isso faça mudança, que ajude as outras pessoas, porque não faz sentido nenhum. Temos as nossas habilidades e servir só para nós. Acho que cada um tem a sua, é um presente divino que nós temos, que cada um ganhou a sua habilidade aí, e a gente precisa compartilhar isso com as pessoas, que é o que eu sempre falo, que o conhecimento nos faz sábio, né? Então, você buscar o conhecimento, você se torna uma pessoa sábia. E a sabedoria nos faz bem-sucedidos. Então, buscar conhecimento, aprender todo dia, aprender com o outro, aprender no ambiente, aprender onde você está, ler muito, né? Que o pessoal não quer mais ler, acha que ler não quer, a pessoa não quer mais estudar, a pessoa acha que está tudo acabado, que a gente tem a inteligência artificial agora. Não. Busque conhecimento. Chegue num ambiente que você seja visto por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. Porque a nossa jornada, ela é uma jornada maravilhosa. E cada um de nós somos responsáveis de escrever um capítulo da nossa vida todos os dias. Então, estou muito feliz nesse Chama Que É Show, diretamente do Rio de Janeiro, da Barra, no lugar top. Gente, eu estou no melhor lugar aqui, top demais. E ter esse privilégio de ter você por perto, de ter o seu time, de ter você como pessoa. Então, é você, Rafael. Indiferente, né? E eu brinco, falei que virou Rafael 24, a gente tinha uma brincadeira aí entre nós. E eu falei, não, Rafael 24, porque de 24 para cá, a minha relação com o Rafael mudou muito, porque eu fiquei mais próxima. Então, Rafa, por isso que eu falo Rafael 24. Pô, eu conheci o Rafael, mas o Rafael de 24 para frente, eu conheci muito mais. E esse conhecimento, essa parceria, esse respeito que nós temos faz toda a diferença. E estou muito feliz por ter sido recebido, porque assim, tem lá no podcast, pô, você ficar com uma estrutura dessa bonita pra cá, eu quero até morar no Rio, pô, vou começar a vir gravar Chama Que É Show só aqui, né? E ser recebida por você com tanto carinho, com tanto respeito, com tantas coisas que você fala, que você está por perto. Então, Chama Que É Show sempre. Obrigada mesmo por esse espaço e por você ser essa pessoa maravilhosa que é. E vamos ver aí com a Rafinha, né, gente? Pessoal, gente, com a Rafa, nós vamos botar pra quebrar aqui, hein? Eu acho que vale a pena você autorizar, sabe? Porque, olha, a bichinha vai ficar tão famosa, porque essa daí... Tá autorizada. Ela vai gravar comigo sábado. A gente combinou. Que top. Eu vou falei, estar aqui ainda sábado. Ela vai gravar comigo sábado. Ela falou assim, pai, deixa eu gravar contigo pra eu poder aprender um pouco mais ali, como é que é. Falei, então tá bom. Eu falei assim, você me entrevista ou eu te entrevisto? Aí ela falou, não, você me entrevista, eu te entrevisto. Olha que legal. Eu falei, então tá bom. Então tá fechado. Eu posso vir tirar foto. Claro. E vou pra próxima. Aí fala, Rafa, já tá. Quando que você vai gravar o meu, Rafa? Deixar pronto, faz o seu, deixa pronto. Já grava. Já grava. Tá aqui sábado. Já grava. Boa, a gente então já beleza. grava tudo. Já grava. Deixa lá, fala, ó, Rafa, vamos. E aí vai ser legal, porque vai ser a nossa primeira criança maravilhosa vindo Chama Que É Show. Porque todo ser humano tem uma história que vale ouro. E a sua história, Rafa, parabéns. A sua história vale ouro. E vamos compartilhar isso daí. Fala com a sua rede social aí pra galera. Quer saber quem é esse cara aqui, Rafael? Onde te acha? A minha rede é muito tranquila, ó. Vocês podem ver. E aí, pra deixar minha rede, eu vou explicar por quê. Facinho. Porque a minha rede, eu sou contador, sou advogado, sou administrador. Mas eu sempre digo, se pudesse escolher entre as profissões, eu tivesse que optar por uma, eu seria contador. Contabilidade mudou minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida do meu irmão. Então, a minha rede social é Contador Rafael Machado, canal do YouTube, TikTok, Facebook, Contador Rafael Machado. Essa é a minha rede. Só tem esse cara. Esse nome vocês não vão achar em lugar nenhum. Contador Rafael Machado. Siga eles na rede social. Veja lá o que ele compartilha. Veja o canal dele também, do podcast, que sempre tem coisas legais para que você cresça, que hoje a gente tem essa oportunidade. Fico muito feliz com tudo isso. Compartilha esse podcast aqui, Chama Que É Show. Eu sou Rosângela Costa. Meu Instagram, sou Rosângela Costa. E eu sou Rosângela Costa. Tá aí em todos os canais também, no YouTube,
no Instagram, no Facebook, e vamos compartilhar aquilo, porque a gente só compartilha aquilo que a gente acredita. Então, contamos com a participação de vocês e vem com a gente, chama que é... Show! Bora!